Hoje vamos falar de função do segundo grau. Função do segundo grau, a forma geral é y igual a ax2 mais bx mais c, ou f de x igual a x2 mais bx mais c. Como eu falei na função do primeiro grau, o que determina o grau da função é o expoente da variável. Então, você nota que aqui eu tenho o expoente 2, logo trata-se de uma função do segundo grau. A gente tem três coeficientes, a, b e c, que a gente já viu lá em equação do segundo grau. O a é o coeficiente do x ao quadrado, o b é o coeficiente ou número que vem atrelado ao x, e o c é o termo independente, onde o a ele determina a concavidade da parábola, já adiantando que o gráfico da função do segundo grau é uma parábola, da função do primeiro grau é uma reta e da função do segundo grau é uma parábola. Aí o a, se o a for maior do que zero, a concavidade é voltada para cima e tem essa forma ao lado aí. Aí eu vou ter valor mínimo da função, porque o valor mínimo vai estar no vale dessa parábola. Já se o a for menor do que zero, a concavidade é voltada para baixo. E aí eu vou ter valor máximo para a função, pois esse valor vai estar no topo da montanha, tá? Compare como se fosse uma montanha. Quando está a concavidade voltada para cima, eu tenho um vale, e quando eu estou com a concavidade voltada para baixo, eu tenho uma montanha, e aí o topo da montanha é o valor máximo da função. C é o termo independente, assim como na função do primeiro grau, é onde a parábola intercepta o eixo das ordenadas, ou seja, o eixo y. Intercepta é a mesma coisa que cortar, tá? Então, traduzindo, é onde a parábola corta o eixo y. Zero raízes da função, assim como na função do primeiro grau, vou fazer f de x igual a zero e vou resolver, no caso aqui, a equação do segundo grau. Então, eu tenho esse exemplo aqui, ó. Eu vou calcular o zero da função, vou tornar f de x igual a zero. A concavidade é voltada para cima, porque no caso o a, o número que está atrelado ao x ao quadrado é 1. Mas não tem nada. Se não tem nada é porque ele é 1. Então 1 é maior do que zero, concavidade voltada para cima. Aí iguala a função a zero. Só troco onde tem f de x e coloco zero. E aí resolvo a equação do segundo grau. Primeira coisa, identifica as variáveis, os coeficientes, no caso que o a é 1, o b é 3 e o c é 2. Então, o delta é b ao quadrado menos 4ac. Substituindo, eu vou ter delta igual a 1. Aí a fórmula de Bhaskara, que a gente já viu lá da equação do segundo grau, é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Substituindo para a primeira raiz, como é uma função do segundo grau, uma equação do segundo grau, eu vou ter duas soluções. Só repetindo, equação do segundo grau eu tenho uma solução. Equação do segundo grau, do primeiro grau eu tenho uma, do segundo grau eu tenho duas, do terceiro grau eu tenho três soluções. No caso, para a primeira raiz eu vou usar o mais, e para a segunda eu vou usar o menos. Então, o x1 vai ser menos 2, depois a gente vai calcular com calma em sala, e o x1 é menos 1. O que quer dizer isso? X igual a menos 1 e x igual a menos 2 são as raízes da função, ou seja, são os valores de x que tornam a função nula. E é onde a parábola vai cortar o eixo x. Onde ela corta o eixo y, professor? Ela corta o eixo y no termo c, ou seja, ela vai cortar o y no ponto 2. E onde ela corta o eixo x? Ela vai cortar o eixo x nos pontos
menos 1 e menos 2. Como ela vai cortar? Com cavidade voltada para cima, por causa que o A ele é igual a 1. Então, geometricamente, a gente tem ponto menos 1 e 0. E tem também o ponto menos 2 e 0, que é os pontos que anulam a função. Lembrando que a função ela está em y. Então, aqui, ó, exatamente onde os pontos vão cortar, com cavidade voltada para cima, e ela vai fazer isso, vai cortar dessa forma aqui, tá? Vértice da função. O vértice, pessoal, é onde a parábola faz a curva. Eu vou ter uma coordenada x e uma coordenada y. Ou vai ser o vale, que é quando eu tenho o valor mínimo, ou eu tenho o valor máximo, que é quando eu tenho a montanha. Então, A maior do que 0, com cavidade para cima, eu tenho ponto mínimo. Tá? Então, vai ter esse sentido. Então, faz sentido que o vértice vai estar lá dentro desse vale aí. Tá? Então, essa coordenada aqui, eu tenho um valor de x e um valor de y, que a gente chama os vértices da função. Se o A é negativo, com cavidade voltada para baixo, eu tenho o ponto máximo, porque o vértice vai estar no topo da montanha, onde eu vou ter o x do vértice e o y do vértice. Então, o x do vértice é dado por menos b sobre 2a, tá? Anotem aí. E o y do vértice é dado por menos delta sobre 4a. Tá? Então, printem aí, isso aqui que é importante. Vamos seguir. Observação importante. O valor máximo, o valor de mínimo, é sempre dado pelo y do vértice, tá? É sempre dado pelo y do vértice, ou seja, menos delta sobre 4a, que é o valor mínimo ou máximo da função. E a função ela está no y. Vamos fazer o estudo da função. Olha só, desculpe aí que tá aqui o Esther Bandeira, que esse slide eu fiz quando eu estava professor de lá, mas não vai atrapalhar nada. Então, olha só, eu tenho as raízes, tenho o valor do A, que no caso é maior do que 0, então com cavidade voltada para cima. Aí olha só, tudo que está, qualquer valor de x menor que a raiz 1 e maior que a raiz 2 vai dar função positiva, porque eu vou estar acima do eixo x. E todos os valores que estão entre as raízes vai dar uma função negativa, conforme está demonstrado aqui. Certo? Então, y vai ser maior do que 0 se x menor que a raiz ou x maior do que a raiz, conforme está demonstrado no gráfico. X igual a 0 se x igual a raiz. Aqui, pessoal, é x1 e x2, tá? Y menor do que 0 se o valor do x estiver entre as raízes, porque vai me dar valor de x, valor de y menor do que 0, porque estão abaixo do eixo x. A menor do que 0, com cavidade voltada para baixo, aí vai inverter, né? Se os valores forem menores do que essa raiz 1 e maiores que a raiz 2, então a função vai estar negativa, porque vai estar abaixo do eixo x. E ela vai ser positiva se tiver entre as raízes, compreendida entre as raízes. Então, concluindo, a função será negativa se x menor do que a raiz 1 e x maior que a raiz 2. Vai ser igual a 0 se x igual a raiz e vai ser maior do que 0 se o valor de x estiver entre as raízes x1 e
x2, certo? Então esse é o estudo do sinal. Olha só, segundo caso, se delta for igual a zero, vai só tocar no eixo x, tá? Toda vez que o delta for calculado, ele der igual a zero, ela vai ter esse sentido aqui. Professor, mas essa concavidade voltada para cima, porque depende do valor do A, tá? Então, estudo do sinal, ela vai ser sempre positiva, só vai ter um caso que ela vai ser nula, que é quando o x é igual à raiz. As raízes, que no caso x1 e x2 são iguais, porque vai dar a raiz quadrada de zero, tanto faz eu somar zero ou subtrair zero, o resultado não vai alterar para as duas raízes. Aqui, ó. Aqui no caso, deu zero, mas aí depende do sinal do A. Se o A for negativo, vai ter essa forma o gráfico. Então, basta que o x seja diferente das raízes, assim como no primeiro caso, tá? x1 igual a x2, a função vai ser negativa. Então, só vai ser igual a zero se o x for igual às raízes, x1 e x2. E o terceiro caso é quando o delta for negativo, ele não vai ter raiz, ou seja, não vai tocar no eixo x. Tá? Então, vai ser sempre positiva. Então, x maior do que zero, y maior do que zero, que é a função, para todo x pertencente aos reais. E esse caso aqui, no caso, depende do A, evidentemente. Se o A é negativo, ela vai estar com a cavidade voltada para baixo. E o delta menor do que zero, que é isso que a gente está analisando. Então, a função vai ser menor do que zero para todo x pertencente aos reais. Tá? Então, dei um print e vamos seguir. Tá? Então, era isso, pessoal. Agora vamos exercitar para fixar esses conteúdos. Até a próxima.